Olá, eleitos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Jorge e, sem demora, nós vamos tratar do tema que se encontra aí na descrição desse vídeo, qual diz: eu preciso estar numa congregação, numa igreja para servir a Deus. Hoje nós vamos tratar deste assunto e você vai saber se você precisa estar congregando ou não. Primeiramente, eu quero dizer a você que a opinião do homem, a opinião humana, ela não sobressai, ela não sobrepõe a palavra de Deus. A opinião do homem, sem o apoio das Escrituras, não tem valor algum. Então nós vamos tratar deste assunto à luz das Escrituras Sagradas. E aquilo que a palavra ensinar, isso daí vai prevalecer. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Assim, se você acreditar em Jesus Cristo, você vai precisar do presbitério, do corpo episcopal, você vai precisar da autoridade instituída por Deus para te batizar. Não tem como você acreditar em Jesus Cristo e ficar em casa sem passar pelo batismo. Isso é inaceitável. Você precisa passar pelo batismo, sepultar o velho homem para poder fazer parte do corpo de Cristo. Mas tem pessoa que acredita no último momento de vida. Isso aí, Jesus já sabe, ele é a fonte de toda a sabedoria, ele sabe que não tem mais como a pessoa se batizar e, nesse caso, a pessoa fica livre do batismo. A gente vê isso lá no livro de Lucas, né? No final, acho que é o capítulo 23, 43, Lucas ali, o malfeitor que estava ao lado de Jesus na cruz, ele se arrepende no último momento, ali não tinha como. Jesus falou para ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tudo bem, chegou ao final da vida, foi salvo. Mas se ele continuasse vivo, ele ia precisar da igreja para que ele fosse batizado. E depois de batizado, o que deve fazer? Já posso ficar em casa? Não vou mais congregar? Jesus vai me salvar? Tem outra ordenança bíblica que precisa ser observada. Qual é? É a Santa Ceia do Senhor. Você não vai pegar o vinho, o pão na sua casa e consagrar. É necessário que uma autoridade instituída por Deus, uma autoridade de Deus, consagre o pão, consagre o vinho, né? Consagre a Santa Ceia para você participar da Santa Ceia do Senhor. Eu vou citar outra passagem que é muito interessante, que é preciosíssima, isso cala a boca de muitas pessoas que estão jogando vídeos curtos nas plataformas, com a intenção de ganhar like, de ganhar dinheiro, de ganhar seguidor, e não estão preocupadas com o que está escrito na palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que está fazendo isso: toda palavra que sair da sua boca vai ser cobrada. Deus está aguardando você no juízo. Não pense que você vai perverter o povo do Senhor e não vai pagar a fatura não, porque a fatura vai chegar. Você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida se você continuar atrapalhando o povo de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, olha só, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, né? Tem gente que está usando uma passagem de João, capítulo 4, ali quando Jesus conversa com a samaritana, no capítulo 4, versículo 24, tem gente que está usando esse texto para ensinar as pessoas a ficarem em casa. Olha só o que o texto diz: Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, as pessoas estão falando: você só precisa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pode ficar em casa, você não precisa ir à igreja. Então são pessoas despreparadas teologicamente, não conhecem as escrituras nem de forma superficial e ficam ensinando besteira para as pessoas aí, né? Mas o que o texto quer dizer sobre adorar em espírito e em verdade? Devemos considerar também um contexto histórico dessa passagem, o que está por trás. Antigamente, né, se você pegar o capítulo de 1 Reis 17, 2 Reis 17, versículo 24, você vai ver que Israel foi deportado. Israel foi deportado pelo rei da Síria, né? O reino do norte foi destruído. E ele colocou ali gente de Amate, Sefarvaim, Ava, Babel. Então colocou outros povos naquela terra. E os leões atacaram esses povos e mataram alguns. Então o rei da terra, o rei da Síria, né? Ele colocou sacerdote ali para ensinar aquele povo.
e os sacerdotes, né? Os sacerdotes ensinaram as cerimônias israelitas, né? Então aquele povo passou a servir a Deus, a conhecer os rituais, né, que estavam nos preceitos, na palavra de Deus, no Antigo Testamento. E os judeus também têm esses preceitos no templo lá na Judéia. Então Jesus ele fala, nem neste monte, que era em Samaria, provavelmente Sicar, provavelmente o Monte Gerizim, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Entendeu? Porque em ambos os lugares havia cerimônia, havia ali rituais que deveriam ser observados antes. Mas agora não, ele está falando, vocês não precisam de mais disso, mas os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, no íntimo, na verdade, de acordo com o que Jesus estava ensinando. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que a pessoa não deva buscar uma congregação, até porque quando a gente pega o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ora, por que o Senhor vai levantar pastor se não tem ovelha para pastorear? É necessário que as ovelhas se juntem, é necessário que o pastor cuide dessas ovelhas, leve para beber água, dê alimento para elas, limpe elas com a palavra do Senhor. Então, não tem como existir pastor se não tiver a ovelha. É necessário ter o rebanho da palavra de Deus, ter um rebanho para ouvir a palavra de Deus. Tem outra passagem bíblica que eu acho também interessante, que está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11, no seu versículo 18, diz assim, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, só isso que eu quero, quando vos ajuntais na igreja, ou seja, é um local de adoração. Porque se o Antigo Testamento, se o Novo Testamento, se a igreja primitiva ela se reunia, ela tinha local, ela tinha igreja para congregar, por que nós não vamos fazer isso? Se a gente pegar o livro de Atos capítulo 2, no versículo 43, olha só o que está escrito. No versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, a igreja do Senhor, ela se congregava, ela reunia e ela se alimentava. A igreja do Senhor, cada membro fortalecia um ao outro. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de adorar a Deus e ficar acreditando em coisas que jogam aí na internet. Por isso eu quero que você assista esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, faça aí a sua inscrição, que você vai estar aí recebendo conteúdos fidedignos, conteúdos que estejam de acordo com a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.